A gente está entrando em parte 5, a doutrina da aplicação da redenção. No livro são páginas 549 até 714. E primeiramente a gente vai falar sobre graça comum, a graça de Deus, que Ele dá para todo mundo. Então, será que todo mundo recebe a graça de Deus? E como é que a gente vê isso? Achei muito interessante essa doutrina. Ah, Primeiramente, tem uns pensamentos meio soltos aqui. Quando Adão e Eva pecaram, mereceram morte desde o início. Pense sobre Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, é a separação de Deus. Ao certo ponto, eles receberam imediatamente, porque quebrou o relacionamento com Deus. Mas, ao mesmo tempo, mereciam a morte física também. Então, se a gente está vivo, graças a Deus, é a graça de Deus. Ah, Porque, olha, os anjos que rebelaram, eles não receberam uma segunda chance. Eles caíram do céu e já era. Eles fizeram sua escolha. Segundo Pedro 2,4 diz: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, imediatamente eles caíram, não tinha segunda chance. A graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Então, mesmo que não recebem salvação, uh, fulano da rua, ele recebe certas bênçãos de Deus. Então, quais são alguns exemplos dessa graça comum? Tem muitos exemplos, na verdade. Está dividido em 8 categorias aqui. Tem o domínio físico. Toda vez que alguém respira, é um ato de graça de Deus, que Deus dá. Por quê? Porque era para morrer assim que pecar. Ah, Deus até manda que crentes tratam o mundo bem. Então, é para a gente servir nosso próximo. Mesmo que ele ama a Deus ou não, ele pode te odiar, mas Deus manda amar a ele. Isso é a graça de Deus. Ah, e os crentes, as pessoas, o povo de Deus podem ser uma bênção para o mundo. Pense em José, com José e Potifar. Como José salvou o mundo do fome. Por quê? Porque ele era obediente a Deus. Então, ah, tem isso. Por último, tem uma lacuna: aproveitar da beleza da criação. Aproveitar da beleza da criação. Fomos para a praia semana passada e tinha pessoas. Na verdade, eu não sei quem eram as pessoas, mas todo mundo estava aproveitando da praia, da beleza. No pôr do sol, todo mundo olhando para ver a lua grande e as ondas. É uma beleza e é a graça de Deus que dá isso. O domínio intelectual, número 2, o domínio intelectual. Satanás é mentiroso e pai da mentira, e nele não há verdade, segundo João 8,44, porque ele é completamente inclinado para o mal extremo. Mas os seres humanos no nosso mundo, mesmo incrédulos, não são totalmente inclinados para mal. Todas as pessoas conseguem compreender pouco da verdade, segundo João 1,9, Romanos 1,21. Então, também tem as lacunas ciência e tecnologia. Então, Deus dá inteligência às pessoas. Às vezes são incrédulos, às vezes são crentes, mas Deus dá.
E pense sobre pessoas de bem. Tem muitas pessoas do bem no mundo. Eu penso no Brasil. Eu sei que tem os bandidos e tal, mas em geral, até eu creio, até os bandidos, se você for falar com eles na rua, for jogar com eles, você pensa que é gente boa. Meu pai trabalha na cadeia e ele sempre ia dizer, sim, aquele cara que matou, né, semana passada, ouviu, conversei com ele, é gente boa. Mas assassinou alguém, como é que pode? Mas, em geral, pessoas podem ser simpáticos. Só alguns povos que talvez não, mas eu não vou dizer nomes. Número 3, o domínio moral. Deus limita as pessoas para que não sejam tão más quanto poderiam ser. Pense sobre a degradação de pessoas. Romanos 1, que Deus entrega. E isso é uma ideia da graça que Deus dá. Né? Ele tem o mundo nas mãos, né? A pessoa na mão, ele dá a vida e tal, e eles rejeitam, e finalmente Deus diz, tá, fique à vontade, pode se servir. E deixe solto para os próprios desejos. Então, a gente não quer ser lançado por Deus, por seguir nossos próprios desejos. Porque sabe, sem a graça de Deus, como seria a vida. Então, serve como um aviso para a gente. Tem consequências naturais do pecado e recompensas para agir bem. Então, no mundo em geral, tem consequências. Se roubar no Meio Oriente, perde a mão. São consequências lógicas. E também tem recompensas para agir bem. Se tratar pessoas bem, em geral, os outros vão te tratar bem. Tem o domínio criativo, pense nas artes, na música, filmes, literatura, que pessoas recebem inspiração. Tem o domínio social, casamento, família, o governo que Deus ordenou, né? Ordenou a família, ordenou governo, policiais, leis, organizações que trazem bondade. Então tem isso no mundo. Tem o domínio religioso. Então Deus às vezes ouve as orações dos injustos. Mateus 5:45 fala sobre os justos e os injustos, quando diz para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Número 7, a graça comum e a graça especial influenciam-se mutuamente. Enriquece a igreja, e a igreja até serve pessoas fora da igreja. A gente tem um ministério social aqui na igreja para servir pessoas, independentemente se for crente ou não, a gente quer servir. Então, isso é a graça de Deus que vai para o mundo. Graça comum. E número 8, a graça comum não salva as pessoas. A graça comum não transforma o coração, nem conduz as pessoas ao genuíno arrependimento e à fé. Então, a graça comum é ótimo, mas só porque é uma pessoa boa não quer dizer que tem um relacionamento com Deus. Ele dá coisas boas, mas o que é importante é buscar a Ele. A gente vai ver agora no próximo vídeo sobre razões da graça comum e nossa resposta a essa doutrina.